Na verdade, nós nos achamos tão importantes. Nós achamos que somos divinos, nós achamos que somos importantes, como na realidade somos apenas amebas. Sim, apenas amebas. Qual a diferença entre nós e uma ameba? Uma ameba, ela existe, um propósito específico, orgânico, viver, se alimentar, defecar, reproduzir, se defender e no final morrer. Qual a diferença entre nós e uma ameba? A única diferença é que nós somos amebas com ego. A única coisa que existe de divino em nós é exatamente o que existe de principal no divino, que é a megalomania, o egocentrismo. Se existe um Deus, quanta arrogância se dizer criador do universo, todo-poderoso, onisciente, onipresente. Pode existir tamanho absurdo filosófico, tamanha projeção de ego. Então o ser humano, obviamente, ele se acha divino, mas a única divindade que existe no ser humano é o ego, o egocentrismo. Se somos divinos, isso é o que nos define, o ego. Amebas. Um ser humano se acha tão importante porque consegue projetar um foguete para fora da atmosfera e encher o espaço de entulho. Grande importância é essa. O ser humano se acha importante porque consegue acabar com os oceanos, acabar com os rios, se desconectar totalmente de qualquer intercâmbio com a natureza. O ser humano é totalmente egocêntrico. Tudo existe em torno do seu umbigo. Ele não tem uma visão sistêmica. O ser humano não está integrado ao meio onde vive. Ele é totalmente antinatural. Qualquer cão tem menos necessidade do que um humano. Qualquer barata tem menos necessidade. Cumpre sua função orgânica. Qual a necessidade de arte, se não a necessidade egocêntrica? Qual a necessidade de teatro? Qual a necessidade de cinema? Qual a necessidade de meios de comunicação, de transporte, de medicina? A medicina existe para curar os próprios males que o ser humano cria. É como se fosse uma espécie de antídoto para si próprio. Nós somos amebas divinas, amebas egocêntricas. Não existe nada de divino em nós a não ser o ego. Pare para pensar o que você fez hoje. Pare para pensar por que igrejas têm banheiro. Por que será? Por que igrejas têm bebedouros? Ou por que igrejas têm lugar para comprar comida? Você caga, mija, come, dorme, se alimenta, se defende, procria. Essa é a sua vida. Quase que, digamos, talvez mais de 60% ou 70% da sua existência são dedicadas a questões orgânicas. Você é simplesmente um animal, entre aspas, evoluído, porque evolução é dependência, evolução é necessidade, evolução seria, ou o conceito de perfeição seria estar cada vez com menos necessidades. O conceito de perfeição seria um ente que é totalmente autossuficiente, independente e ausente de necessidade, ausente de medo, ausente de fome, ausente de sede, ausente de dor. Nossa vida é simplesmente isso. Amebas. Uma ameba faz tudo que nós fazemos o tempo todo. Uma ameba come, nós comemos.
uma ameba se movimenta, nós nos movimentamos para suprir suas necessidades, nós também. A única diferença é que nós fazemos isso de uma forma mais sofisticada, apenas isso, acabando com todas as reservas naturais, tendo que criar combustíveis para os nossos veículos, tendo que criar passatempos para as nossas mentes, tendo que criar diversão, tendo que criar coisas para encher o tempo, amores, compromissos, pequenos infernos, necessidades absurdas, dependência, ódio, terror, medo. Nenhum animal teme a morte tanto quanto o homem, porque os animais têm esse sentimento instintivo. Eles sentem o perigo quando o perigo aparece. O homem é diferente, o homem vivencia o tempo todo o medo do que ainda não surgiu, o medo da morte que ainda está para vir, talvez anos depois, mas isso é constante. Isso é constante. Nós não queremos perder o nosso ego, não queremos perder a nossa divindade. Entenda-se divindade por megalomania, egocentrismo. Nós achamos que somos o centro. Nós não podemos morrer. Nós somos filhos de Deus Pai, que nós mesmos criamos para tornar um pouco mais satisfatória, ainda que do ponto de vista totalmente psicológico, a nossa existência medíocre, a nossa existência que eu mesmo acabei de demonstrar não passa da existência de uma ameba, ou de uma barata, ou de qualquer inseto, ou de qualquer criatura viva, miserável, com dor, com sofrimento, com medo da morte. Igrejas têm banheiros. A próxima vez que você for uma igreja, pense nisso. Igrejas têm banheiro porque você caga, você mija, você precisa se alimentar, você precisa se deslocar, ainda que de forma totalmente artificial, mas você precisa ir a algum lugar, porque todo animal precisa suprir suas necessidades. Você já não tem necessidades tantas físicas, né? Você não precisa mais caçar, você não precisa mais pescar, você não precisa mais viajar quilômetros para conseguir segurança, ou alimento, ou abrigo, ou água. Você não precisa mais disso. Suas necessidades agora são outras. Não tem mais a ver um vínculo com a natureza, não tem mais a ver um sentido natural de existir por existir, existir organicamente. Você agora precisa suprir as suas necessidades psicológicas, o buraco, o vazio existencial, porque o animal não para pensar, o animal não tem tempo, o animal vive o terror da vida orgânica intensamente. Ele está sempre fugindo, ele está sempre caçando, ele está sempre buscando alguma coisa, buscando alimento, e quando a morte vem, ele nem sequer percebe, porque não tem conceitos. Você criou o inferno. Você agora vive na busca de um sentido que não existe. Você vive criando deuses, você vive criando milagres, você vive vendo coisas fantásticas, você vive vendo OVNIs, vendo naves espaciais. Qualquer brilho no céu é uma nave. E você não vai admitir que alguém diga que não é. Você precisa da loucura, você precisa de alguma coisa que te mova, você precisa do inferno, do sofrimento, você gosta do diabo, da imagem diabólica. Todos adoram porque isso faz a vida ter sentido. Sua vida não tem sentido por Deus, sua vida tem sentido pelo diabo, pela tentação, pelo sofrimento, pelas guerras e misérias. Isso te define. Você precisa disso. Você é uma ameba, como dentro de você, no seu sangue, no seu sistema imunológico,
estão sendo travadas guerras entre agentes infiltrados na sua corrente sanguínea, no seu organismo, e os elementos de defesa, os glóbulos brancos, os elementos que estão aí para proteger o seu organismo, assim como existe uma guerra interna em você, assim como o tempo inteiro o seu organismo vive de morte, você está descamando pele, a sua camada superficial da sua pele é morta, você é um cadáver ambulante. Dizem que ninguém aperta a mesma mão 10 anos depois, porque a mão é inteiramente nova. Em 10 anos, tudo no seu corpo está totalmente substituído, o seu corpo é inteiramente novo. Você vive de morte, você come cadáveres, você disfarça com nomes como McDonald's ou como hambúrguer delicioso, não é? Você disfarça os nomes. Vamos comer um churrasco, vamos comer um frango, vamos comer. Essas coisas são o quê? O que são essas coisas? Essas coisas são cadáveres. Você se alimenta de morte. O nosso sistema se alimenta de morte. 100 nascem, 100 morrem. 100 morrem, 100 nascem. Assim é o ciclo. Você não é importante. Você está em desespero, tentando achar significado. Você está em desespero, querendo ser importante, mas você não tem importância alguma. Você é simplesmente um animal evoluído, e a sua evolução não é nada além do que instintiva. O amor é instinto de autopreservação. A socialização vem da necessidade dos animais se agruparem coletivamente para se defenderem. Tudo aqui é instinto. A sociedade é movida por sexo. A mídia é sexual. Nossas crianças são exploradas sexualmente na mídia. Tudo é sexo, tudo é selvageria. Até o linguajar do sexo eu quero te devorar, eu quero te comer, meu bebê, minha novinha, meu neném, minha garotinha, vem com o papai. Tudo isso é a selvageria do ser humano, a selvageria introjetada, inconsciente, se projetando na atmosfera sem que ninguém perceba. Nós somos animais, a selvageria está lá fora, está perto de você, está lá fora, por isso você se tranca, por isso você se agrupa para se proteger. Não esqueça, você é um escravo. Quanto mais você buscar o sol, mais ele se afastará de você. O sol está distante, muito distante. Se você quisesse que ele estivesse perto, você já estaria morto e destruído. Você precisa manter certa distância do sol. Isso é natural. Então, não se iluda com a beleza do sol e não confunda o sol com Deus. Não imagine, não personifique o sol. Isso é estupidez. Todos fazem isso. Todos dizem que amam a Deus, quando na realidade todos amam o sol. Simplesmente isso, porque é o sol da vida a todos os animais, principalmente os mamíferos que precisam da luz solar. Nós somos mamíferos e nós somos egocêntricos. O mundo não gira ao redor do sol. O mundo gira ao redor do seu umbigo. Acorde, adepto.